Graça e paz, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por mais uma vez nos reunirmos nesse culto de doutrina, por termos a oportunidade de aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Irmãos, que bom que Ele tem nos ajudado, então, ao longo desse estudo do livro do Gênesis, e temos aprendido bastante ali com homens e mulheres de Deus que ali cometeram erros e acertos ao longo de sua caminhada ali com o Senhor. Inclusive, nós temos comentado que o livro do Gênesis é um livro que fala bastante sobre consequências, E hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre consequências, sobre escolhas erradas, que acabam ali reverberando em consequências ruins, certo? Mas antes disso, irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos então. Pai eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós queremos nesse momento apresentarmos diante de Ti este momento de culto, onde teremos mais uma vez o privilégio, Senhor, de aprender contigo, de aprender por meio das Sagradas Escrituras. O desejo do meu coração é que todo o Teu povo, Senhor, toda a Tua igreja, possa, de fato, meditar naquilo que tem sido dito, Senhor, semana após semana, e que possamos aplicar tudo aquilo que aprendemos de Ti nas nossas vidas. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo, Deus, nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Tua Palavra. E que isso desperte em nós, Senhor, esses cultos, desperte em nós, de fato, um desejo por conhecer mais das Sagradas Escrituras, por querermos, de fato, buscar conhecer cada vez mais daquilo que Tu nos revelaste, Senhor. Então faz em nós a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse, hoje nós vamos estudar um texto que se encontra no capítulo 21 do livro do Gênesis. Nós iniciamos esse capítulo na última semana, ali através da ministração da diaconisa Simone. E hoje nós vamos ler um outro bloco, irmãos, que vai do versículo 8 até o versículo 21. O título do bloco, na minha versão, é Agar no deserto, tá bom? E como eu disse, esse bloco ele também fala um pouco sobre consequências, irmãos. Basicamente, o que acontece aqui nesse bloco é uma consequência de uma escolha errada ali de um casal, no caso Abraão e Sara, que decidiram ali, de comum acordo, utilizar Agar, que era uma escrava, uma serva de Sara, ali uma mulher egípcia, utilizaram essa mulher como uma barriga de aluguel. Ela foi ali, de fato, um receptáculo de um filho que Abraão e Sara, até aquele momento, não podiam gerar. Sara era estéril, ela não conseguia gerar filhos, já faziam ali muitos anos que eles estavam esperando por isso. Deus havia prometido que um descendente viria, mas ali o tempo passava e não se cumpria. Então, Sara e Abraão decidiram tomar esse atalho. Nós já falamos sobre isso em outras ministrações. A consequência, irmãos, é que dessa união de Abraão e Agar nasceu então Ismael, E nós já falamos em outra passagem ali que desde o início, isso já não começou a dar muito certo. Desde o momento em que Agar ela gerou, quando ela ali engravidou ali de Abraão, ela estava grávida de Ismael, o relacionamento dela com Sara já passou a mudar. Então, nós falamos há alguns meses atrás sobre uma passagem em que Agar ela começa a destratar Sara. Ela começa ali a tratar a sua senhora de forma diferente, depois de ela ter engravidado. E já naquela ocasião, elas têm ali um desentendimento, um tipo de contenda, e Sara ela expulsa, ali, depois de tratá-la muito mal, Sara basicamente expulsa Agar de sua presença, e Agar ela foge ali para o deserto. Então, algo parecido acontece nesse episódio aqui também. Nós vamos ver que após o nascimento ali de Isaac, o filho biológico de Abraão e Sara, que nós vimos na semana passada, o cumprimento da promessa, o nascimento do filho da promessa que Deus havia feito a Abraão, após esse nascimento, irmãos, as coisas ali acho que pioraram um pouco, podemos dizer, entre
ali Sara, Agar, Ismael, principalmente, né? Porque nós vamos ver, irmãos, já adentrando aqui nesse bloco, nós não vamos ler todos os versículos, eu vou apresentar alguns como uma espécie de contextualização antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, mas basicamente o que o texto vai dizer no início, irmãos, é que após o desmame de Isaac, né, após ele ser desmamado, Abraão ele fez uma espécie de celebração, ele fez uma festa, um banquete ali, em homenagem, né, ali a esse fim de ciclo na vida do seu filho. Ele havia ali parado de mamar, né? Então, basicamente é isso. E aí, nessa festa, nessa celebração, Sara percebeu que Ismael estava caçoando de Isaac, né? Uma espécie de zombaria, né? Ali de Ismael para com Isaac, né? Que seria ali o seu meio-irmão, né? O seu meio-irmão mais novo, né? Então, basicamente é isso. Sara, ela percebeu essa situação e aí, vendo isto, ela foi até Abraão, ela foi até o seu marido e ela disse, olha, rejeita essa escrava e o seu filho. Rejeita, né? A ideia aqui de rejeição seria a mesma ideia de deserção, né? Seria tirar ali, basicamente, a herança de Ismael, né? Olha, tira esse menino aqui do meio da tua herança, né, da tua propriedade, entre aspas. Então, seria essa a ideia, né, da rejeição aqui. E o próprio texto vai dizer que ela não queria que Ismael fosse herdeiro ali junto com Isaac, junto com o seu filho biológico, né? Então, basicamente é isso. Sendo que o texto vai dizer, irmãos, que para Abraão isso foi penoso, né? Foi penoso para Abraão rejeitar ali a Ismael, né? Expulsar Ismael da sua presença. Afinal de contas, Abraão ele era ali o pai biológico de Ismael, né? E aparentemente ele tinha ali um carinho maior do que Sara tinha em relação a ele, né? Talvez Sara tivesse ali um carinho especial por Ismael antes do nascimento de Isaac, mas após o nascimento de Isaac, aparentemente, ela transfere, né, ali esse sentimento, né, ali para Isaac, né, e ela rejeita completamente a Ismael. Abraão, ele não lida com isso tão facilmente, né, quanto Sara, né, nesse quesito. Então, basicamente é isso. Então, para Abraão isso foi penoso, ele fica meio que hesitando, né, em fazer aquilo que Sara pediu a ele. Mas o Senhor ele tranquiliza ali a Abraão, né? Deus ele dá a entender que seria o melhor mesmo que Ismael e Isaac se separassem, né? Mas Deus ele promete que por amor, né, ali a Abraão, né, por Ismael ser ali um descendente de Abraão, ele também seria, né, se tornaria uma grande nação, né? Então, basicamente é isso. Algumas curiosidades, né, é que Ismael ele tinha, né, entende-se, por volta dos seus 16 anos, ali quando esse episódio aconteceu. Embora o texto o chame ali em algum momento de criança, né? Mas, nos tempos bíblicos, irmãos, geralmente o termo criança era utilizado ali para adolescentes que ainda estavam ali na dependência ali dos seus pais, que não tinham ali o seu próprio núcleo familiar. Então, aparentemente é isso. Ismael ele já tinha, né, ali uma certa idade, ele já tinha ali por volta dos seus 16 anos. Dito isto, irmãos, vamos agora sim partir para a leitura, a partir do versículo 14, e a palavra do Senhor nos diz assim: Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Aqui, irmãos, esse odre de água que ele pôs nas costas de Agar, estima-se que tinha ali por volta de 11 litros, né, de água. Então, era uma quantidade considerável de água. Então, ele pôs, né, Abraão pôs isso nas costas ali de Agar, né, um suprimento, né, para a sua viagem, e entregou ali Ismael a ela e despediu, né, mandou eles embora. E o texto vai dizer que ela, Agar, saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, mais uma vez, a fuga, entre aspas, né? Dessa vez foi uma expulsão ali mais formal, entre aspas, novamente. Mas, novamente, né? Agar, ela se viu em meio a um deserto, né? Em meio a esse cenário de sequidão, a esse cenário de escassez, né?
havia acontecido quando ela se desentendeu com Sara e agora acontecia novamente nesse, vamos dizer, consenso que Abraão e Sara tiveram de que seria melhor ali expulsá-los de sua companhia. Então, continuando, irmãos, o versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Então, a quantidade de água, ao que nos parece, era considerável, mas no deserto, irmãos, era difícil obter água ali naquelas condições, né? Berseba era um lugar ali onde realmente era difícil encontrar água, né? Ali já naquele tempo. Geralmente se obtinha por meio daqueles poços artesianos, né? Que são muito profundos. Então, não se obtinha água facilmente. Então, a água acabou ali chegando ao fim antes que eles concluíssem a jornada, né? Então, um grande problema. E aí, o texto vai dizer, no versículo 16, e afastando-se, né, depois de ter colocado Ismael ali debaixo de um dos arbustos, afastando-se, no caso H, foi sentar-se defronte, né? Ela sentou de frente a ele, ali a uma certa distância, né? Diz que era uma distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, irmãos, basicamente é isso, né? Percebam que o anjo do Senhor ele diz, olha, eu ouvi a voz do menino. Então, nos remete a uma criança, mas à frente, né, o texto ele vai chamar ali Ismael de rapaz. Né? Então, isso sugere realmente que ele tinha essa idade mais madura, ali por volta dos seus 16 anos. E aí nós vimos que Deus ele mostrou ali para Agar que havia um poço ali perto. Né? Então, eles resistiram, né, a essa peregrinação que eles fizeram e ali o texto também vai dizer que Deus estava com Ismael e ele acabou se casando ali com uma mulher egípcia, né, tal qual a sua mãe. E aí, irmãos, novamente nós vemos, né, um contexto em que Deus ele livrou não só a Agar, mas também a Ismael do deserto, porque na outra passagem que eu comentei, onde Agar foi expulsa da presença de Sara ali após uma discussão, Agar ela já estava grávida ali de Ismael. Né? Aqui ele já havia nascido, né? Já havia crescido e estava novamente nessa situação difícil, né? Uma escassez em meio ao deserto. E novamente o anjo do Senhor aparece e socorre ali aqueles dois, né? Aquela família, aquela mãe e aquele filho. E é interessante, irmãos, porque Agar ela não fazia parte do povo de Deus, né? Nós falamos isso da outra vez também, ela era uma escrava egípcia. Ismael, ele era da descendência de Abraão, embora não fosse o filho da promessa, e Deus ele atentou ali para aqueles dois. Né? É muito bonito, né, esse texto. E o anjo do Senhor ele diz que ouviu, né, a voz do menino, ouviu a voz de Ismael. E Ismael significa basicamente isso, Deus ouve. Né? Então, existe essa ideia também. Então, irmãos, basicamente, né, diante daquilo que nós vemos, há uma aplicação aqui, bem simples, bem objetiva, que é a seguinte: o Senhor nos ouve em nossa aflição. Né? Da mesma forma que ele ouviu ali Ismael, né? O anjo do Senhor vai dizer, olha, eu ouvi a voz do menino. Né? Certamente ele também ouviu ali o choro daquela mãe ali, que se afastou para não ver o seu filho morrer. Né? Então, Deus ele ouve a nossa aflição, ele ouve a nossa angústia. Né? Então, tal qual Agar e Ismael, nós não estamos sozinhos, irmãos. O Espírito Santo do Senhor está conosco na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia, no nosso deserto, nas nossas dificuldades. O Senhor, ele está
conosco, né? E uma analogia, irmãos, que nós podemos mencionar em relação a isso é a analogia ali do crocodilo. O crocodilo, vocês sabem, né? Aquele animal parente do jacaré. E eu não sei se vocês sabem, mas a fêmea ali do crocodilo, ela é um animal extremamente protetor ali com os seus filhotes. Então, ela deposita ali os ovos na margem e fica o tempo todo ali ao redor deles, né? Protegendo ali quase que o tempo todo. E às vezes ela precisa se afastar, porque se ela ficar muito tempo no sol, ela pode superaquecer, enfim, e acabar morrendo por conta disso. Então, às vezes ela precisa se afastar do ninho. Ali, ela vai até o rio e volta rapidamente. E até mesmo quando os filhotes nascem, né? O crocodilo ele é super protetor com os seus filhotes, né? Pelo menos a fêmea. Então ela leva ali cada um deles ali na boca, né? Até o rio e tudo mais. Então é um animal que protege muito seus filhotes. E os filhotes de crocodilo eles têm um mecanismo de defesa. Quando eles avistam algum predador, eles têm um grito específico, né? Ali que chama a mãe. A mãe reconhece que é o filhote e ela vai até ele e o protege, né? Então, irmãos, nós temos um mecanismo de defesa parecido, né? Nós, da mesma forma que um filhote de crocodilo, somos vulneráveis, somos frágeis, né? Mas nós podemos clamar ao Senhor, aquele que é infinitamente mais poderoso do que nós, para nos socorrer em meio às nossas dificuldades, né? E a arma, né, o mecanismo de defesa é a oração, irmãos. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos suplicar a Ele. Da mesma forma que ali Ismael, né, foi ouvido por Deus, nós também podemos ser ouvidos pelo Senhor. Veja, Ismael, ele ali nem era parte ali do povo do Senhor, mas Deus o ouviu por sua misericórdia, né? Porque ele era da descendência de Abraão. Nós somos, irmãos, o povo de Deus. Nós fomos escolhidos, chamados, separados por Ele. Então Ele nos ouve em meio às nossas dificuldades. Ele nos ouve se nós clamarmos por Ele. Então, irmãos, que possamos lembrar disso no nosso dia a dia, especialmente nos momentos difíceis, né, da nossa vida. Nós temos esse auxiliador. Nós temos este que é, de fato, o Deus Todo-Poderoso. E para Ele, irmãos, independente do tamanho da dificuldade, independente do tamanho do desafio, não há nada que seja demasiadamente difícil, não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Então, irmãos, que Ele nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua santa palavra e que o Espírito Santo do Senhor console os nossos corações. Paz.